Esse é o pão pita, que talvez você conheça como pão árabe ou pão sírio. Eu vou te ensinar uma receita bem fácil, que não precisa sovar e dá para fazer na frigideira, sem usar o forno. Em uma tigela grande, coloque meio quilo de farinha de trigo, o que equivale a 4 xícaras, 10 gramas ou meia colher de sopa de sal, e 5 gramas de fermento biológico seco instantâneo, o que também dá meia colher. Se não tiver balança, dá para despejar o sachê de 10 gramas em um prato e dividir a metade com uma espátula ou uma faca. Misture o sal e o fermento na farinha. E adicione 15 gramas ou 2 colheres de sopa de azeite. Finalize com 300 gramas de água em temperatura ambiente. Misture com uma colher até onde conseguir. Então use as mãos. Uma segura a tigela e a outra pega a farinha seca das laterais e leva até o meio. Vá amassando com os dedos até obter uma massa uniforme, deixando a tigela limpa. Veja que ela não gruda nas mãos e bem pouco na tigela. Ainda está enrugada e não tem elasticidade. Se você já tem prática, pode sovar essa massa por 10 minutos. Se não, é só embalar em um saco plástico e deixar 30 minutos na geladeira. Dá uma olhada, sem sova nenhuma, só com descanso, a gente tem uma massa lisa e que demora para rasgar ao ser esticada. Coloque um fio de azeite na tigela, esfregue a parte lisa da massa e então vire a emenda para baixo. Cubra com um pano ou plástico e deixe assim por 30 minutos se tiver um dia mais quente, ou até 1 hora se estiver frio. Transfira a massa para a bancada, aperte com os dedos formando um disco e divida como uma pizza, em 8 partes iguais. Pegue cada pedaço, vire a parte mais lisa para baixo, aperte com os dedos, junte todas as pontas até o centro, vire a emenda para baixo e gire a massa com as 2 mãos. Termine a bolinha selando bem a emenda. Faça isso com os 8 pedaços, cubra e aguarde 10 minutos. Polvilhe farinha na bancada, coloque a parte mais lisa da massa virada para baixo, aperte com os dedos, polvilhe mais um pouco de farinha. Posicione o rolo no meio da massa. Se não tiver o rolo, use uma garrafa de vinho. Empurre para cima sem colocar muita força. Volte o rolo para o meio e empurre para baixo. Vire a massa em 90 graus e repita o movimento. Se a massa começa a grudar, use a farinha seca da bancada. Vá virando e passando o rolo até conseguir um diâmetro de 17 centímetros, com aproximadamente 5 milímetros de espessura. Abra um pano de linho ou pano de prato. Polvilhe farinha e espalhe com as mãos. Coloque os discos abertos e cubra para não ressecar. Quando terminar de abrir a última massa, a primeira já vai estar pronta para ir para o fogo. Aqueça uma frigideira ou chapa de ferro em fogo médio e coloque o disco. Não precisa de óleo e nem manteiga. O lado que estava para cima no descanso deve ser colocado para baixo em contato com a frigideira. Após uns 30 segundos, a massa vai se encher de bolhas. Aí é só virar. Em mais 1 ou 2 minutos, o pão vai se inflar como um balão. Se por acaso só um lado inflar, é só dar uma leve pressionada com a espátula. Essa massa só não vai inflar se você rasgar ela durante a abertura com o rolo ou se demorar demais para abrir. Nesse caso, ela fermenta muito e perde força e não consegue reter o ar quente. Depois disso, pode virar e apertar para tirar o ar com a espátula. Precisa inflar para que os 2 lados da massa descolem e permita que o pão seja recheado depois de pronto. No total serão 5 a 7 minutos na frigideira, até dourar levemente os 2 lados. Também dá para assar esses pães do forno pré-aquecido a 250 graus Celsius. O problema é que se um disco não infla, não tem muito o que fazer. E também é fácil assar demais e ressecar o pão. Mas fica bom, fica até mais bonito do que o pão assado na frigideira. Assim que vão ficando prontos, coloque em uma pilha e cubra com um pano para não ressecar. Se assar no forno, pode até borrifar um pouco de água no pano. E aí estão nossos pães pita. Veja que maravilha! Depois é só cortar e usar o recheio da sua preferência. Se você gostou dessa receita, procura no YouTube por Amo Pão Caseiro. Lá tem um monte de outros pães para você fazer.